Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união legítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim; outros, porque os homens assim os fizeram; outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, muito boa tarde. Meus irmãos, ouvir esse evangelho sempre é um desafio, não é verdade? As últimas palavras são bem pertinentes. Quem puder entender, entenda. O matrimônio é sagrado para Deus. Repitam. O matrimônio é sagrado para Deus. Bom, se hoje em algum momento a voz do padre falhar, é porque eu estou no pique, vocês já viram, né? Semana da família, eu vou para tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Então, tem hora que a voz está dando uma falhadinha. Hoje mesmo à noite estarei lá no Caxambi, na Paróquia Divino Mestre, e ainda tem muita coisa para acontecer até o final da semana. Meus irmãos, hoje nós estamos diante de um texto bastante importante e ao mesmo tempo reflexivo sobre o sagrado da família. Nós sabemos que quando estávamos a celebrar a primeira semana do mês vocacional, logo no iníciozinho, celebramos o dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, não foi isso? E aí, uma das palavras de São João Maria Vianney é que se nós conseguíssemos entender o sacerdócio, nós não nos assustaríamos, mas morreríamos. Eu poderia dizer que o matrimônio é algo tão sagrado quanto o ministério da ordem. Ainda que a gente não consiga perceber isso, porque muitas vezes a gente vê o matrimônio apenas numa visão meramente humana. Mas é algo muito lindo e sagrado o dom da família. E é por isso que a igreja luta preservar esse sagrado, que cada vez mais vem sendo banalizado e jogado lá do lixo. Na verdade, vocês percebem isso? Como o mundo está nos ensinando aí a desacralizar todas as coisas, secularizar todas as coisas. E é por isso que cada vez mais se torna difícil manter essa palavra do Evangelho no coração das pessoas. Eu já disse a vocês, muitas vezes a gente está preparando jovens para o casamento, no curso de noivos,
ou algum tipo de evangelização, né, que a gente faça com os jovens e que a gente tente dar essa formação para eles. É muito engraçado como o jovem hoje está cada vez mais individualizado, fechado em si mesmo, o que vale é apenas o seu querer, e por isso que às vezes a convivência familiar tem se tornado tão difícil, porque se plantou tanto essa coisa da individualidade, que é uma coisa boa, que é importante você firmar a sua personalidade, firmar os seus gostos, mas ninguém vive sozinho. Repitam. Ninguém vive sozinho. Ninguém constrói uma vida sozinho. E aqui eu não falo apenas em relação conjugal, de relação matrimonial, mas em toda qualquer relação humana é assim, não é verdade? E aí você fica perguntando, onde está essa formação no coração dos nossos jovens? Quantas vezes, mas não foi uma vez não, e cada vez mais se torna frequente isso. Você vai lá fazer entrevista de noivos, estão prestes a casar, e aí de vez em quando um solta essa pérola. A gente tenta, né? Se não der certo. Como você constrói e firma um compromisso de vida dessa maneira? Se fosse um namoro, né? Se fosse um noivado, né? Mas é um matrimônio. Então você vê que as pessoas estão construindo compromissos rasos, superficiais, e por que não dizer até um tanto artificiais. E aí quando a gente vê o que envolve um matrimônio, envolve não apenas o casal, mas também a formação, a educação dos filhos, não é verdade? Nessa Semana da Família, perpassando aí paróquias e tantos lugares onde a gente tem visitado, eu tenho fomentado bastante essa questão: resgatar o sagrado da família. Repitam. Resgatar o sagrado da família. Qual foi o tempo que a gente perdeu isso? A reverência que tínhamos aos nossos pais, que apesar de começarmos a perceber os seus defeitos, suas fragilidades, nunca deixaram de ter uma presença respeitosa nas nossas casas, não é verdade? Onde foi que a gente perdeu essa referência tão importante, onde os filhos estavam mais atentos a ouvir os seus pais, os pais estavam mais zelosos a ter um olhar mais atencioso aos seus filhos? Nós estamos diante de uma missão muito árdua, e é por isso que Jesus está aqui diante desse debate. É claro que existe aqui toda uma má intenção, uma malícia, né? Querendo colocar Jesus em uma situação difícil. E fala: olha, mas Moisés disse que era possível dar uma certidão de divórcio. E aí Jesus disse: mas no início não era assim. Repitam. No início não era assim. E na verdade, se você pensar bem em relação ao seu matrimônio, à sua família, ainda que algumas coisas tenham dado errado, essa palavra é bastante pertinente. No início não era assim. Alguém casa para se separar? Eu pergunto de novo: alguém casa para se separar? A questão é como a gente vê o matrimônio, como na verdade a gente começou a caminhar nesse olhar para a nossa família. Como eu tenho pensado nisso e refletido nisso, sobretudo na hora que a gente vai fazer um casamento, que a gente olha, né, estão lá os dois tão bonitinhos, aí já viu, né, lataria nova, farol piscando, a beleza, né, tá tudo certo, ó, o carrinho zero, instalando, mas depois o farol não pisca mais, a lataria começa a enferrujar. E aí a pergunta é: o que fica? O que permanece? O que pode sustentar essa obra de Deus, esse sagrado de uma família de verdade? Amor. Mas aí o amor precisa ser uma força maior do que os nossos egoísmos, não é verdade? É o amor que vai fazendo todo esse caminho de renúncias, esse caminho de maturidade. Eu tenho ido às paróquias, a gente vai ver, porque normalmente na Semana da Família tem sempre uns que vão felizes
e tem uns que estão sempre assim meio arrastados, né? Ontem mesmo eu estava olhando num banco, tinha papai, mamãe e os filhos sofridos. Quando começou a missa, eles estavam com a cara empurrada. Aí eu comecei a falar umas graças, pronto, aí eles começaram a quebrantar o coração. Daqui a pouco, quando eu comecei a rezar, estavam os filhos abraçados com os pais, chorando juntos. Então, é bonito a gente ver quando nós percebemos que alguma coisa precisa ser mais do que os nossos egoísmos, mais do que o nosso orgulho. E é isso talvez que faça a gente entender o dizer de Jesus quando ele está, na verdade, fomentando a nós o que precisa ser olhado com muita importância. A família é um dom sagrado. Repita. A família é um dom sagrado. E é por isso que Jesus vai falar dessas coisas, olha lá, de forma muito direta. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, que são os casos de nulidade matrimonial, e se casar com outra, comete adultério. Ou seja, o desfacelar de uma família, os erros e os pecados que podem destruir o valor sagrado de uma família. Vejamos hoje o que Jesus está querendo fazer no nosso coração despertar. Hoje a igreja, com muita visão, né, com sensibilidade pastoral, ela olha caso por caso. Mas nós sabemos que muitas coisas começaram erradas, não é verdade? Foram edificadas famílias de formas erradas, muitas vezes de forma superficial, né, imatura, e é por isso que a gente hoje está bebendo dessas consequências. Porém, a igreja não pode tornar tudo relativo, como o mundo faz. Não é verdade? Seria muito fácil dizer, não tem problema, não está dando certo, né? Desfaz, mas não é assim. Na verdade, nós precisamos aprender a lutar pelas nossas famílias, zelar pelo sagrado da nossa casa. E é por isso que ainda ontem nós estávamos ouvindo a palavra de Jesus que fala sobre a graça do perdão, lembra? Ontem o Evangelho falava sobre isso, naquela parábola bonita, onde nós muitas vezes não queremos perceber isso, mas sem o perdão não há família. Porque pense bem, nós estamos percebendo os defeitos dos nossos pais, eles são perfeitos? Não. Então, se eu não tiver um olhar capaz de perceber as fragilidades dos meus pais e ainda assim amá-los, reverenciá-los, entender também os esforços que eles têm por acertar, como é que a gente consegue viver isso sem a graça do perdão? Os pais ensinando e formando seus filhos, né? Como ontem eu dizia, quando eu aprendi com a minha mãe, ontem eu tive a graça de ela estar no meio da assembleia, só que aí eu não pude olhar para ela, porque senão ela fica com vergonha. E ela já me exortou, ela disse, quando eu estiver presente, fica falando com outra família da gente, não. E quantas e quantas vezes eu aprendi com aquela mulher, né, de uma sensibilidade nata, né, no coração. E eu lembro que eu tinha um problema. Toda vez que a minha mãe saía, sempre me dava uma vontade de comer açúcar com farinha. Sempre. Só que se tem um troço que deixa rastro, é açúcar e farinha. E não tinha jeito, ela sempre descobria. Aí ela dizia assim, quem foi a formiga que passou por aqui? Aí ela dizia assim, se disser, eu não vou bater. Aí eu sofridamente dizia, e aí eu acabava dizendo, ela dizia, meu filho, você não pode comer desse jeito, olha lá, você sempre acredita que você não deixou o rastro, mas está aqui, ó. Então, a gente vai aprendendo com a vida, com essas situações mais da rotina de uma família, quanto a gente vai aprender, né? O referencial de autoridade, o referencial de alguém
que por zelar por nós, por querer nos proteger, muitas vezes precisa falar duro, precisa fazer a gente dobrar o coração e pedir desculpas. Quantas vezes minha mãe me ensinou a pedir desculpas? Quantas vezes? E quantas vezes eu ouvi a minha mãe dizendo: isso é digno, isso é nobre. Um ser humano que não tem a capacidade de reconhecer que errou, nunca cresce, nunca cresce. Então, eu ouvi muitas vezes isso lá do jeitinho dela, ela foi ensinando isso. E aí são coisas sagradas que a gente vai aprendendo e vivenciando. Vejam, hoje quando a gente vê o esforço de Jesus de mostrar que o sagrado não pode ser relativizado, meus irmãos, olhem para mim, quanto é importante um referencial paterno na vida de um ser humano. Um referencial materno, ter uma mãe e um pai na nossa vida. Quanto se faz importante a presença de um pai e de uma mãe na vida de um ser humano. Isso é tão real que quando se falta, quando se tem a ausência dessa figura paterna, essa ausência da figura materna, nós logo vamos em busca de alguém que possa pelo menos ser algo semelhante, não é verdade? Quantas vezes, eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, na mesma hora você vai lá buscar a referência de uma tia, de uma madrinha, às vezes até de uma pessoa que nem tem vínculo de sangue, mas acabou por se tornar um pouco mãe, um pouco nosso pai, não é verdade? Eu, graças a Deus, de mãe e de pai, eu estou bem pra caramba, porque o que mais se tem é mãe de padre e pai de padre, né? Porque na vida da comunidade é muito normal, as pessoas cuidam muito, protegem muito o padre, zelam muito pelo padre, E um padre como eu, então, eu estou agraciado, E é bonito isso, da gente ver o quanto se faz importante essa figura de que protege, que ama, que zela, que às vezes exorta também, que às vezes também precisa dar esse referencial para a gente voltar para o nosso eixo. E aí então a gente entende a igreja lutando pelo sagrado da família. Não pense, porque é interessante, quando a gente pensa nessas questões, a gente pensa na igreja como instituição, não é verdade? A gente não pensa na igreja do Evangelho, mas nós estamos errados. A igreja não está falando por ela, a igreja fala pelo Evangelho. Repitam. A igreja fala pelo Evangelho. A igreja não aceita que as pessoas se separem. Meus irmãos, ninguém deveria aceitar e querer que alguém se separe, porque as consequências são desastrosas, não é verdade? A verdade é que muitas vezes se passa pela condição humana, pelas fragilidades humanas, e aí não tem como permanecer. Porque uma vez, por exemplo, eu atendi uma senhora, era pancadaria o dia inteiro, marido agressivo, desrespeitoso. Aí ela disse: mas eu zelo pela minha família, eu luto pela minha família. Eu falei: não, já perdeu a noção, já não tem mais, isso aí já não é mais comigo. Ele não consegue respeitar você, ele não consegue respeitar os seus filhos. Esse homem está completamente doente e a senhora está ficando doente. Então ali existia um olhar de dizer que a coisa ficou feia, quase que ele chegou a matá-la. Aí vai ficar segurando o negócio, não, aí é uma questão de estar diante de uma realidade concreta. Eu disse: não, zele pelo sagrado da sua família agora, tendo a coragem de romper, porque isso aí está fazendo mal a você e fazendo mal aos seus filhos. Então, cada caso é um caso, e a igreja vai olhar com muito carinho, com muita delicadeza, com muito olhar pastoral, cada uma das situações, para que a gente possa zelar por isso. Eu vivi uma experiência tão doída. Uma vez eu estava numa missa como essa, na hora da comunhão, uma moça se aproximou e ela veio chorando muito. E quando ela estava diante da âmbula, eu fui oferecer a comunhão a ela e ela disse: eu não posso, padre, eu não posso comungar. Era um caso de uma pessoa que vive essa situação particular. Ela disse: mas eu senti muita vontade de chegar perto de Jesus. Deixa eu só olhar.
E a mulher vai para a Eucaristia com o coração profundamente tocado. Naquela hora eu fiquei pensando assim: a gente comunga, nós comungamos. Quantos de nós comungamos e talvez a gente nem se dê conta daquilo que a gente está recebendo? E aquela mulher, ela veio lá na fila só para olhar para Jesus na Eucaristia dentro de uma rama. Chorava muito e na hora que ela olhou para a rama, ela disse: meu Senhor e meu Deus. Eu continuei dando a comunhão chorando, pensando nisso. Então é lindo quando a gente percebe que as pessoas estão em lutas sinceras. Quando elas estão em lutas sinceras, isso é precioso demais, isso é sagrado demais. E é por esse sagrado que a gente deve lutar pelo bem das nossas famílias, pelo bem dos nossos matrimônios, pela educação dos nossos filhos. Não se pode relativizar tudo. A igreja vai sempre olhar cada caso, é um caso específico. Os canonistas estão por aí para isso, né? Os padres, como pastores das comunidades, vão zelar pelo seu rebanho e vão olhar cada caso de uma forma particular, vão direcionar para as questões de tribunal eclesiástico, mas é preciso voltar ao sagrado da família. Repito. É preciso voltar ao sagrado da família. Não tem jeito. Essa é uma luta que nós vamos sempre persistir nela. Porém, eu queria aqui dizer que nós estamos diante de novas batalhas. Eu não sei se os irmãos percebem, mas nessa cultura onde vai se relativizando tudo, os mais atacados valores são os valores da família. Não é verdade? Onde nós estamos diante de uma cultura complicadíssima, onde tudo que a pessoa se sente de alguma forma colocada numa regra ética, numa regra de valor, ela se sente incomodada e ela não quer. E aí, hoje a gente vê uma linha de educação onde vai fomentando: não, seja o que você quiser ser, faça do jeito que você quiser, sem referência de ética. E aí nós estamos vivendo um mundo do caos. Vocês estão percebendo isso? É um tempo difícil, né? Eu ouvi outro dia um discurso desse e fiquei profundamente assustado. Então tá bom, você seja o que você quiser ser, do jeito que você quiser, você faz do jeito que você quiser, e as pessoas estão perdendo esse olhar comum. E aí se desrespeita o outro, porque as pessoas têm que aceitar o que eu fizer, do jeito que eu fizer. Cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque desde pequeno, quando estávamos dentro das nossas casas, junto das nossas famílias, os nossos pais ensinaram a conviver, e conviver é muitas vezes também respeitar o sagrado espaço do outro, não é verdade? Muitas vezes você vai ter a sua opinião, mas você também vai precisar aprender a ouvir a opinião do outro, respeitar o sagrado espaço do outro, e é assim que a convivência pode se tornar possível. Eu temo muito isso, né? Essa poderíamos dizer, pseudo-violência, é uma falsa violência, onde as pessoas simplesmente, não, que todo mundo entenda que eu sou assim, pronto, acabou-se. É muito perigoso isso. Nós precisamos sim saber conviver. Outro dia tinha uma moça na fila do banco que simplesmente ela foi, atravessou todas as pessoas que estavam ali, se meteu lá na frente para poder passar na frente da fila de todo mundo. Aí o pessoal que estava na fila, inclusive eu, começamos a reclamar. Aí ela disse: mas vocês não sabem o problema que eu estou em casa para resolver. Aí a dona Zezé que estava atrás de mim: a minha mãe morreu hoje. Meu Deus. Aí eu vou dizer: ó, eu tenho um filho doente em casa. E aí, você entendeu o problema? Nós às vezes só queremos olhar o nosso problema. Nós só temos olhares para o nosso problema, para a nossa dor.
E aí por isso você vai bater no mundo, quebrar todos os protocolos,